Daí, pessoal, mais uma resolução. Um artesão construiu peças de artesanato interceptando uma pirâmide de base quadrada com um plano. Após fazer um estudo das diferentes peças que poderia obter, ele concluiu que uma delas poderia ter uma das faces pentagonal. Qual dos argumentos a seguir justifica a conclusão do artesão? Letra A. Uma pirâmide de base quadrada tem 4 arestas laterais e a interseção de um plano com a pirâmide intercepta suas arestas laterais. Assim, esses pontos formam um polígono de 4 lados. Bom, a letra A eu já descarto, porque eu quero provar que eu consigo uma face pentagonal. E aqui está falando que vai cortar, né, a base quadrada, vai fazer uma interceptação na pirâmide, cortando as arestas laterais e vai gerar um polígono de 4 lados. Realmente isso é verdade, mas não justifica a presença ou a possibilidade de termos aí uma peça com uma face pentagonal. Então, letra A, embora seja verdadeira, não justifica. Letra B. Uma pirâmide de base quadrada tem 4 faces triangulares e quando um plano intercepta essa pirâmide, divide cada face em um triângulo e um trapézio. Logo, um dos polígonos tem 4 lados. De novo, né, tá justificando aí que tu obtém um polígono de 4 lados. E nosso objetivo é polígono de 5 lados, um pentágono. Eu quero criar um pentágono. Deixa eu mostrar para ti aqui uma figura. Olha só. Quando eu intercepto uma pirâmide de base quadrada, tá? Figura 1 aqui, ó. Vou chamar isso aqui de figura 1. Por um plano que corta as 4 arestas laterais. Olha só, aqui eu tenho uma aresta lateral, lá atrás a outra, aqui a outra e aqui a outra. Ó. Então, o que é gerado aqui? É gerado um quadrilátero aqui, ó. Que nesse quadrilátero é um quadrado, inclusive, porque a base é quadrada, se for paralelo à base, vai gerar aqui um quadrado. Então, nota que isso aqui se refere à letra A, né? Dizendo que quando eu corto a pirâmide de base quadrada, cortando as arestas laterais, gera um polígono de 4 lados. Realmente é verdade, mas não justifica o aparecimento de um pentágono, né? Eu quero provar que tenha uma face pentagonal, aqui, ó, face pentagonal. Se eu tenho uma pirâmide que é pentagonal, aí sim, ó, quer dizer, na base aqui, ó, eu tenho um pentágono, eu tenho 5 lados, cortando essa pirâmide de forma que as suas arestas sejam interceptadas por este plano, vai gerar aqui, de forma semelhante ao que aconteceu na figura 1, vai acontecer a formação aí sim de um pentágono, quer dizer, vai mais ou menos, né, replicar o que acontece na base. Então isso aqui seria a minha figura 2, ok? Mas aí está dizendo que eu pego a pirâmide, na letra B diz que a pirâmide de base quadrada tem 4 faces triangulares. Quando um plano intercepta essa pirâmide, divide cada face em um triângulo e um trapézio. Então ele está cortando a pirâmide com sob um outro aspecto. Deixa eu tentar desfazer aqui. Está cortando a pirâmide com um formato diferente. Está cortando a pirâmide com um plano mais verticalizado. Mas também não justifica, né? Porque está falando aqui que forma polígono de 4 lados. Eu quero pentágono, então vou até pular essa parte aí. Letra C. Uma pirâmide de base quadrada tem 5 faces. Bom, isso é verdade, né? Tem 4 faces laterais e mais a face quadrada de base. Ok, tem 5 faces. Assim, se o plano interceptar todas as faces, o polígono obtido nessa interseção tem 5 lados. Bom, isso faz sentido, porque cada vez que o plano intercepta uma parede, intercepta uma face, gera um segmento de reta, gera, portanto, um lado de um polígono. Aqui, por exemplo, quando essa pirâmide foi cortada aqui, nessa parede aqui, foi gerado esse segmento do polígono. Nessa parede da frente aqui, ó, nesse triângulo da frente, a interceptação do plano gerou esse segmento. Nesse triângulo lateral aqui, ó, quando o plano interceptou a pirâmide, gerou este segmento. E lá atrás, quando este triângulo foi interceptado,
gerou esse segmento. Então, realmente, em cada face onde o plano é tocado, vamos dizer assim, ou é cortado, ou ele corta, gera um lado desse polígono. Isso é verdade, ok. E aí diz que a pirâmide quadrangular ela tem 5 faces. Então, se eu conseguir organizar um plano que corte essas 5 faces ao mesmo tempo, eu terei um polígono de 5 lados, eu terei um pentágono. Então, essa letra C ela está interessante para mim. Então, eu vou investigar essa letra C. Então, eu vou acrescentar mais uma figura, mais 2 figuras na realidade aqui. Ó, aqui eu tenho as 2 pirâmides, elas estão nuas, vamos dizer assim, né, sem corte nenhum. Eu vou fazer aquele corte típico, ó, paralelo à base, que gera um polígono de 4 lados. Agora imagina que eu vou inclinando, esse plano que está paralelo à base, eu vou inclinando ele. Então eu vou fazer algumas inclinações aqui, ó. Deixar ele mais inclinado, vou cortá-lo assim, ó. Olha só, aqui, ó. Continua tendo 4 fases, mas tá inclinado. Mas eu inclino ainda mais um pouco. Continuo tendo um polígono de 4 lados. Aqui o plano cortando essa pirâmide. Mas aí eu consigo inclinar de tal forma que esse plano venha aqui para baixo. Ó. Então imagina o plano. Ó. Vai cortar aqui. Vem até aqui. Aqui. Aqui mais ou menos. E aqui. Então, imagina só esse plano. Ele foi descendo, ele quase ficou vertical. Ele está ficando verticalizado, mas ainda um pouco em diagonal, ainda um pouco atravessado, de forma que corte a base nesses 2 pontos aqui, que eu vou chamar de ponto A e ponto B aqui. Ó. E aí gera esta área de seção. E aí, observa que realmente esta área é uma área pentagonal. Então, a letra C se confirma para mim como resposta. A letra D, o número de lados de qualquer polígono obtido como interseção de uma pirâmide com um plano é igual ao número de faces da pirâmide. Logo, a pirâmide tem 5 faces, o polígono tem 5 lados. Não, nem sempre. Isso acontece aqui nesse caso especial da letra C. A gente viu, por exemplo, aqui, que eu faço uma seção na pirâmide e eu não obtenho um polígono de 5 lados, e sim um polígono de 4. Então, isso aqui não acontece sempre. Pode acontecer nesse caso especial, mas não sempre. Letra E. O número de lados de qualquer polígono obtido interceptando-se uma pirâmide por um plano é igual ao número de arestas laterais da pirâmide. Como a pirâmide tem 4 arestas laterais, o polígono tem 4 lados. Tá? Isso aí é o normal. Isso aí quase que sempre acontece isso. Mas nesse caso especial, se eu inclino o plano de corte com esse tipo de situação aqui, ó, em relação a esse corte na base, e aí eu consigo cortar todas as 5 faces da pirâmide, eu consigo um pentágono. Tá? Então, vamos dizer que isso aqui seja uma situação mais típica, mais normal, cortar só as áreas laterais e gerar um polígono de 4 lados, ok, mas existe essa possibilidade. Então, se existe essa possibilidade, então a letra E não é sempre, portanto, se confirma a alternativa C. Não é uma questão muito simples, porque exige um raciocínio em 3D, exige um raciocínio de abstração geométrica bem não muito simples, com um certo grau de complexidade, e então para alguns isso pode parecer difícil. Mesmo com as figuras, mesmo com o desenho, ainda pode parecer um pouco estranho ou um pouco difícil a compreensão. Isso é normal porque a compreensão geométrica, principalmente espacial, demanda bastante treino e bastante exercício, ok? Então é isso, espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço e até a próxima.